Opa, Boa noite, pessoal. boa noite. Tudo bem? E aí, tudo bom? Tudo jóia. Pessoal, boa noite a todos. Estamos entrando aqui um pouco atrasado, tivemos alguns problemas técnicos e estamos tentando corrigir aqui, então vamos ter que fazer uma live aqui direto pelo Instagram. Mas a gente vai continuar fazendo pelo YouTube e acredito que na semana que vem, beleza? É isso Então, aí. quem está assistindo esse vídeo aqui depois, a gente não passou a live de terça-feira no YouTube justamente porque a gente teve problema técnico. Mas vamos que vamos lá, vamos falar sobre tecnologia do setor lácteo, É isso aí. o que é tão falado aí sobre indústria 4.0, né, que é o tema aqui hoje, e depois a gente vamos traduzir isso aí para vocês, para o pequeno, para o médio, para o grande, vamos tentar encaixar aí no portfólio de cada um. Para começar, Éder, vamos falar para o pessoal o que é a indústria 4.0, que é tão falada agora nesses tempos. É isso aí. Esse é um tema, né? Um nome aí para uma revolução que está acontecendo agora, que, na verdade, 4.0 nada mais é do que a gente dizer que é a quarta revolução industrial. E ela está aí, é uma expressão, na verdade, que engloba aí algumas tecnologias de automação, de troca de dados, né? Isso é super importante, de troca de dados, né? Que utiliza alguns conceitos aí, como o sistema cyberfísicos, internet das coisas, computação em nuvem, né? Tudo isso aí engloba e define o que a gente chama hoje de indústria 4.0, ou seja, é a quarta revolução, a revolução da tecnologia. Visando o quê? Visando principalmente produtividade, melhorias dos processos, automação dos processos de fabricação. Então, esse é o foco aí hoje da nossa live, falando sobre essa indústria 4.0, da inovação tecnológica que a gente está vivendo agora e que, de certa forma, né, Wilson, foi um pouquinho acelerada aí pela pandemia, não é É, verdade? sem dúvida. A pandemia foi um processo que iria acontecer, mas ela acelerou. Hoje, eu acho que a internet das coisas, a internet, ela é indispensável para qualquer segmento, para qualquer meio. Tanto que a Consular, que ela transformou em uma empresa digital. Antes da pandemia, nós éramos uma empresa 100% presencial, vamos colocar assim, em termos de pessoas, né? E hoje nós somos presenciais na internet. Então a gente consegue atingir um número maior de pessoas e nós viramos uma empresa digital. É por isso que a gente está trazendo conteúdo aqui. Ed, você falou aí um pouco sobre a internet das coisas. A gente poderia considerar as máquinas de UHT, SIG, Tetra Pak, uma máquina que já está inclusa na 4.0? Cara, interessante demais, né? Talvez hoje, essa área do nosso setor lácteo seja a que mais se define ali dentro do 4.0. E eu estava lendo alguns assuntos sobre isso e foi muito interessante. Eu vi um negócio muito interessante que vem de uma das indústrias mais tecnológicas que a gente tem dentro do nosso setor, que é a própria Tetra Pak. A Tetra Pak, ela tenta realmente inovar muito. Isso aí, quem conhece os equipamentos sabe disso. Mas não só com os equipamentos, isso. Você estava comentando aí dessa de internet das coisas, olha que interessante. Eu vi uma reportagem, né, um diretor da Tetra Pak no Brasil, comentando sobre como que é a ideia deles de manutenção desses equipamentos. Cara, é impressionante, é impressionante. O técnico delas, da Tetra Pak, ele não vai deslocar mais até a indústria para fazer manutenção. Ele vai pedir um operador, um mecânico da própria indústria para utilizar um óculos que vai mostrar para ele tudo que o cara está enxergando. Olha que interessante. O cara já vai explicando para ele ali, ele com óculos, com fone, e o cara lá da Suécia, lá da Itália,
já vai falando para ele, ó, mexe nele, em tal painel, tal controle. Cara, imagina o que é isso. Porque o cara tá vendo, o mecânico tá lá na fábrica, ele tá enxergando aquele detalhe, mas o cara tá vendo tudo que ele tá vendo. Então, o que ele está mexendo, então ele vai simplesmente dando as dicas para o que deve ser feito de manutenção. Olha que interessante o uso da tecnologia para otimizar, né? A Tetra Pak, gente, quem conhece sabe, é uma empresa maravilhosa, equipamento de ponta. Só que o dia que fala assim, tem manutenção, é uma parada programada, e esse é outro conceito de indústria 4.0, de manutenção programada. Não existe esse negócio de a máquina quebrou, vou ter que fazer uma manutenção corretiva agora. Não. As manutenções, né, elas são programadas. Você vai parar no momento programado para realizar a manutenção. Só que antes, eu lembro bem quando eu trabalhava, né, o Wilson também lembra disso, a gente trabalhou lá na Milênio. Quando fazia uma manutenção programada, tinha que programar 3, 4 meses antes. Agendar com o técnico deslocar até a indústria, solicitar, né, as peças para reposição, e chegava lá uma caixa com peças, muitas vezes as peças nem eram utilizadas todas e podia até devolver, mas era uma coisa assim muito engessada. O técnico tinha que sair de um determinado lugar, tinha hora trabalhada que contava do momento que ele saiu, do ponto que ele estava, até ele retornar ou para outra indústria, ou para a casa deles, ou para a Tetra Pak. Então, sim, é uma coisa muito engessada. Agora, olha que interessante hoje. O cara vai fazer uma manutenção, ele tem essa possibilidade do técnico de casa, de posto num notebook, uma câmera. O cara está vendo tudo que está acontecendo, ele vai só ditando ali o que deve ser feito, né? Isso, com certeza, é uma internet aí que vai fazer uma diferença gigante, né? E dentro desse conceito que você está falando, Wilson, na indústria 4.0 existe um conceito de manutenção, né, que ela está entre preventivo e preditivo, né, que é aquela manutenção que você não vai fazer porque o equipamento parou, quebrou, deixou de produzir, porque o foco da indústria 4.0 é produtividade e não pode parar, a indústria não pode parar, né, seja por equipamentos ou por pessoas, mas tem que ser produtivo. Então, esse conceito de manutenção dentro da indústria 4.0, ele se torna muito importante, e não é à toa que as indústrias hoje, elas sofrem muito com essas paradas não programadas, né? Tá produzindo ali, por exemplo, quantas vezes já viu isso? Ah, queijomate saiu a corrente, acabou a energia, a queijomate motor queimou, aí o cara tá lá com queijo dentro da queijomate, como que faz? Né? Imagina, né? Quando é uma queijomate aí menor, até 5 mil litros, entra um ali de um lado, outro do lado com um garfo e vai quebrando o galho. Mesmo assim é muito ruim, porque a lira está ali dentro. Agora imagina uma queijomate igual na indústria que eu estou hoje. Eu visitei hoje. 13 mil litros numa queijomate. Como que vai mexer manualmente? Né? Não tem nem posição, a queijomate fechada. Não tem nem posição para mexer. Então, esse conceito de indústria 4.0, ele veio para ficar, né, uma inovação para que as indústrias realmente sejam cada vez mais produtivas, né, utilizando principalmente a tecnologia. Ué, esse conceito, igual você falando, que veio para ficar, mas eu acho que tem muita gente que está aqui nessa live, que o nosso maior público são laticínios aí, na casa aí de 1.000 a 50 mil litros, vamos colocar assim. Isso, com certeza. E eu acho que tem muita gente pensando assim, mas isso aí, igual o Éder falou, para quem trabalha com HT, para indústria muito grande. Como que, na sua visão, isso se encaixa nesse perfil de cliente? Vamos falar desde... Pelo jeito o Wilson travou um pouquinho a internet, provavelmente com problema. Ó, caiu aí. Mas já está voltando aí, com certeza, né? É assim mesmo, gente. A gente hoje já está falando da indústria 4.0 e aí já vem uma das dificuldades da gente inserir, né, a indústria 4.0 nos nossos dias hoje. Eu estava perguntando aí sobre a questão das pequenas indústrias, se isso está ao alcance ou não dessas indústrias, né? E o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, com certeza está ao alcance de todas as indústrias, né?
A gente está falando aqui, eu falei de Tetra Pak, por exemplo, falei de indústrias aí de grande porte, mas, na verdade, essa inovação ela veio para que a gente possa utilizar, e ela não está disponível só para grandes indústrias. Está disponível aí para qualquer tipo de indústria, né? O conceito de indústria 4.0 ele não é definido só para indústrias de grande porte, né? Ele está definido também para indústrias de pequeno porte, né? Que é aí a maioria das indústrias que a gente tem no Brasil, né? A maioria dos clientes que a gente tem. A gente tem grandes indústrias aí como cliente, mas a maioria dos nossos clientes está aí. O Wilson falou aí para vocês aí, né? Abaixo aí dos 50 mil litros dia, de 1.000 a 50 mil, né? E está disponível para essas indústrias, né? Não está disponível só para indústrias de grande porte. E por que eu falo que está disponível? Porque esse conceito não quer dizer que é só essa situação aí igual eu falei, de manutenção. Manutenção que o cara vai fazer a manutenção ali remota. Não, não é. O conceito não é só isso. Eu quis exemplificar uma situação que pode acontecer. Mas não é só isso. Eu voltei aqui, o Instagram da Consular parece que deu algum problema, não está aparecendo para mim aqui mais, ele saiu, e aí o William do suporte, aí, se tiver, amanhã vai ter que ver, não vai conseguir voltar hoje. Mas vamos ver meu perfil pessoal, vamos continuar. Edu, o que eu estava perguntando é o seguinte, igual dentro desse padrão de laticínios, de 1.000 a 50 mil, como que essa tecnologia ou como que outras tecnologias poderiam melhorar o processo? Isso. Aí que entra isso. Às vezes, como a gente deu um exemplo, e aqui a gente quis exemplificar o quanto que isso evoluiu. Gente, mas não quer dizer que, por exemplo, eu tenho aqui um equipamento no meu estabelecimento que nunca vai fazer igual um equipamento da Tetra Pak. E, na verdade, a ideia não é essa, não, né? A ideia da indústria 4.0 é a gente ter uma evolução tecnológica a ponto da gente transformar a nossa indústria a ponto dela ser produtiva. Então, por exemplo, quem estava aí produzindo mussarela, por exemplo, vamos usar mussarela, porque mussarela é um exemplo clássico do quanto o processo pode ser evoluído. Quem está produzindo aí, por exemplo, mussarela utilizando um processo de fabricação de filagem de massa no dia seguinte, picador de massa, filadeira, filando na mão, usando moldadeira. O que seria essa pessoa se transformar para uma indústria 4.0? Seria ela utilizar os processos mais tecnológicos recentes hoje, uma monobloco, por exemplo, né? Substituir aí todos esses equipamentos que a gente está falando por um equipamento só, muito mais eficiente, que vai te dar uma produtividade muito maior, e sem contar que se a gente for levar em consideração a diferença de um processo manual ou semi-manual, né, utilizando aí uma moldadeira, para um processo de produção de mussarela automatizado. Olha, enquanto você explica aí, eu vou sair aqui e vou tentar voltar no curso, mas dá continuidade aí. Beleza. Só dessa transformação, a gente tem, além de tudo, uma mudança na questão rendimento. Então, não foi só porque atualizou o tipo de equipamento que estava sendo utilizado. A gente teve um ganho de produção, né? Produtividade e rentabilidade também com a produção da mussarela. Eu quis dar esse exemplo porque ele é muito claro. A maioria das indústrias hoje produz mussarela. Todo mundo sabe aí, mussarela é o queijo mais produzido no Brasil. Então, normalmente as indústrias iniciam produzindo mussarela e dali partem para outros processos de fabricação. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, não quer dizer porque a indústria é de pequeno porte que ela não vai se incluir ali na indústria 4.0. Né? Ela tem que ir se adaptando. Há um tempo atrás, isso era praticamente impossível mesmo. Porque, por exemplo, uma monobloco era construída a partir de 500 kg hora. Aí imagina, uma indústria que produz aí 2, 3 mil litros dia, 4 mil, 5 mil litros dia, comprar um equipamento que faz 500 kg de mussarela a hora. Era totalmente fora da realidade, né? Não existia necessidade de se adquirir um equipamento
para esse volume de produção. O que difere hoje? Hoje você tem equipamentos com quantidades, né, volume de produção muito menor e que pode ser utilizado perfeitamente. Então, é isso que a gente está falando aqui de modernizar e não ser só para indústrias grandes. A gente tem aí possibilidades para indústrias de pequeno porte também se adequarem a esse tipo de modernização. Deu certo, então? Deu não, mas vamos lá. Vamos lá, vamos tocar o barco aqui, então. Eu estava falando aqui, Wilson, da questão É, eu estou escutando você falar e uma coisa que eu queria comentar é o seguinte. O que eu tenho visto muito, cara? O que eu entendo de processo hoje? Os processos, eles estão afunilando cada dia mais. Eu estou falando em termos de rentabilidade. A margem está cada dia mais espremida, os custos cada dia mais altos. Então, assim, hoje, isso é meu ponto de vista. Se a pessoa resolve, eu vou montar um laticínio para produzir mussarela, ou hoje eu trabalho com mussarela, somente mussarela, ou outro produto que seja, mas os produtos tradicionais. E se a pessoa, se ela acha que ela vai ter rentabilidade produzindo, fazendo só o processo da mussarela em si, vai ter rentabilidade com o queijo, eu acho que isso é muito pouco provável. Por quê? Hoje, você tem que se aproveitar tudo que pode oferecer. Todo tipo de economia que você puder fazer na indústria, tudo que você puder fazer para otimizar seu processo. Então, primeiro ponto que a gente sempre fala, eu acho que o pessoal que escuta a gente já sabe, leite, qualidade de leite. 2, padronização de leite. Você tem que padronizar o leite dentro de uma margem de gordura, cada um tem seu processo, mas vamos colocar uma margem de gordura de 2,9% a 3%. Soro, desnato de soro, concentração de soro, ricota, ou uso para bebida láctea, ou de alguma forma. E aí, vem uma coisa que vem me atentar hoje, assim, parece uma coisa boba. Boba, assim, a gente não... Parece uma coisa simples, mas muita gente não se atenta. Caldeira. Eu tive com um cliente, cara, que ele estava com uma caldeira de 1.000 quilos, ela estava gastando 6 metros de lenha por dia, o processo dele. Hoje, aí ele comprou uma caldeira nova, encostou a caldeira dele. A caldeira que ele comprou está gastando 2 metros de lenha. 2 metros, 2 metros e meio de lenha. Pequena economia. Eu te perguntei que você comentasse um pouco. Inclusive, eu vi isso nesse cliente também. Ele comprou um filtro rotativo, que é mais uma forma de você extrair o máximo possível do que o leite pode oferecer. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, que eu acho que isso cai dentro do que eu estou falando aqui. Sim, cai dentro do conceito da gente ser produtivo. A indústria 4.0 ela é produtiva, utiliza a tecnologia para atingir esse objetivo. Essa tecnologia, por exemplo, do filtro rotativo é um negócio muito interessante. Né? Para que serve? Né? Muitas pessoas perguntam, para que serve um filtro rotativo? Né? Algumas até, não sei se conhecem o equipamento, mas é um sistema onde todo o soro que sai da produção passa nesse filtro para depois tomar destino. Que seja para reutilização, que seja para descarte, para doação, para concentração. Ele passa pelo filtro. Qual que é o objetivo do filtro? O filtro tem o objetivo de, por um processo simples de rotação, né? Ele fica girando, ele filtrar todos os finos da produção. Ou seja, aqueles pequenos grãozinhos ali de massa que vai passando ali na drenoprensa, passa ali pelas placas ali de prensagem, pré-prensagem, vai ficar retido ali no filtro. Né? Ou seja, é uma recuperação daquela matéria que seria, teoricamente, descartada. Né? Então, com isso, a gente consegue recuperar, depende do processo, é lógico, né? E quanto mais recuperar, mais indica que o seu processo tem falhas. Né? Mas o importante é o seguinte, recuperar. Né? Não vai passar para o soro, não vai ser perdido lá na desnatadeira, não vai ser perdido lá no processo de produção de bebida, não vai ser retido em outro soro onde você vai perder. Por quê? Porque ali no filtro rotativo, essa matéria, ela pode ser utilizada ali no processo de fabricação mesmo. Por exemplo, quando a gente está falando de mussarela, por exemplo,
toda a massa que foi retida lá no filtro, ela pode retornar para fermentação. Ou seja, você vai melhorar o seu rendimento, porque parte daquela matéria realmente vai ficar no filtro. É muito simples de você entender se você tem necessidade de ter um filtro rotativo no seu estabelecimento. Assim que você estiver descendo o soro ali, que for enviar esse soro para o processo de fabricação ou para descarte, pega uma parte desse soro, né, homogeneizado ali, dá uma agitada nele ali, pega uma pequena parte desse soro e deixa decantando. E observa quanto de massa vai decantar no fundo dele. E a massa que eu estou falando não são grãos grandes, não, né, pessoal? Não é para pegar no soro, é para pegar ali na parte que já foi praticamente passou ali pela placa de pré-prensagem, né, que é o soro mesmo que você iria processar ou descartar. Deixa esse soro num becker aí de 1 litro, por exemplo, e deixa ele decantar. Né? Não é a melhor técnica, eu estou falando aqui um negócio muito prático, só para vocês entenderem o que é a questão da produtividade. Aquela massa que fica ali no fundo ali, quanto maior a quantidade de massa no fundo, maior indica que o seu processo tem falha. Mais indicado ainda ter o filtro rotativo, para não perder tanta massa. Quanto menos massa tiver ali, indica que o seu processo está tranquilo, está fazendo corte, mexedura, né, aquecimento de maneira adequada. Então, ou seja, tem menos perda no seu processo. Então, tranquilo. Mas o filtro serve para isso. E o fato de se adquirir um filtro desse, muitas vezes pode se justificar pela quantidade realmente de massa que vai ser perdida. Que seria perdida se você não tivesse o filtro. Então, é uma inovação também bem interessante das indústrias. E a gente não pode nem falar em inovação, porque isso é muito antigo. Né? Filtro rotativo é uma tecnologia bem antiga, mas pouco usada. Tem que tentar, né? Sim, tem que se atentar. Porque ela é pouco usada. Ela é antiga, mas é pouco usada. São poucas indústrias que fazem uso realmente do filtro rotativo. Então, avalie. Pode ser uma necessidade, pode ser uma implantação, uma inovação tecnológica para você, no seu estabelecimento, que vai te trazer resultado. Qual que é a ideia que eu trouxe aqui disso aí, pessoal? A gente, proprietário, gerente de fábrica, funcionário que está lá no dia a dia. Isso aí, isso que eu estou trazendo aqui, é para abrir a mente de vocês sobre o que pode estar sendo jogado fora dentro da indústria de vocês. O que está sendo desperdiçado, vamos colocar assim, poderia estar sendo otimizado no processo. Por quê? O que eu sempre estou falando, todo mundo sempre está reclamando das margens. Só que você aproveita de fato 100% do que o leite pode oferecer, você está atento ao seu processo. Eu queria mudando um pouco de assunto, mas na sua experiência, na sua vivência, você tem uma estimativa de um laticínio aí nessa faixa aí de 30 a 50 mil litros da perca financeira por não haver uma manutenção preventiva que entra nessa questão da 4.0, que são e você realizar as manutenções periódicas de forma correta dentro da vida útil de cada equipamento? Oi. Travamos? Oi, Wilson. Tá um pouco aí. Mas eu entendi. O que acontece? É difícil você definir indústrias e menor em outras. E por que eu falo isso? Porque isso depende, inclusive, da vida útil do equipamento. Né? Equipamentos com vida útil mais... equipamento que já foi utilizado por longos períodos, tem tendência de ter maiores paradas não programadas. Né? Isso é uma realidade. Então, assim, qual que é a importância de se fazer isso? Aí, no conceito de 4.0, entra, além de ter as manutenções preventivas programadas,
tem o conceito de usar dados estatísticos para saber se está no momento ou não de fazer a manutenção. E como que como obter esses dados estatísticos? Isso é que é o mais interessante, né? Hoje a gente tem empresas desenvolvendo sensores, coisa assim interessantíssima, cara. Que o cara simplesmente vai colocar o sensor aí em cima de um motor, por exemplo, né? Eu vi isso, se eu não me engano, foi a VEG que está desenvolvendo um sensor desse. Ele coloca em cima do motor, né? E o próprio sensor ele consegue identificar se o motor está na rotação adequada, se o motor tá vibrando demais, se ele está com um barulho estranho, né? Horas que o motor está trabalhando. Então, assim, essa coleta de informações, elas já são direcionadas para um software específico, onde a pessoa já tem ali informações suficientes para entender se aquele motor está mostrando ali algum tipo de fadiga a ponto de ter que entrar em manutenção ou não, né? Ou seja, vai ser identificado antes do motor parar, né? Aí o pessoal pode perguntar aqui, mas isso aí é para grandes indústrias, é coisa aí. E não é um equipamento simples, é um sensor simples. Ele vai ser acoplado ali, é quase que um ímã no motor, que vai te gerar essas informações. Outro ponto onde você coleta informações importantíssimas, e hoje pode ser de maneira remota, né? Vai sair ali e já está lá num computador para você analisar os dados. Do sistema de pasteurização, por exemplo. Hoje o sistema de pasteurização dá para se fazer a coleta de informações ali de forma remota. Que seja por cabo, que seja por Wi-Fi, tem sistema de tudo quanto é jeito, né? Só para o pessoal ter uma ideia, né? Antes a gente tinha ali a carta gráfica, né? Ali é muito comum a gente ver pasteurizador ainda com a carta gráfica, mas aquilo ali está saindo, né? Está entrando aí agora um gráfico, né? Que seja ali digital no próprio sistema do pasteurizador, para o operador acompanhar, mas daquele gráfico ali, você já pode jogar informações para um sistema, por exemplo, numa sala de controle que não seja ali na área de pasteurização. É isso que a gente está falando, é esse tipo de inovação. Isso é que está transformando as indústrias. Porque não basta também só coletar uma informação. Adianta você falar assim comigo assim, eu tenho um pasteurizador DG. Legal. O que você faz dos dados dele? Como que você trata os dados dessas informações? Não tem, aí não resolve, não tá evoluindo, né? Começou, deu um passo e parou. Então a indústria precisa de utilizar mais dados para embasar decisões mais concretas, né? E para isso está surgindo esse monte de inovação que a gente está falando aqui, né? Cada dia vai surgir mais. Pode falar. Pessoal, é o seguinte, tem muita gente que está acompanhando aqui que talvez está assim, mas aí isso aí não cabe na indústria, eu trabalho aqui com miúdo de leite, é muito pouquinho. Pessoal, primeira coisa em parte de gestão de processo é dados. Você conseguir saber onde você está, como está seu processo. E aí entra desde uma medição correta do volume de leite, uma medição correta de tanque de fabricação, para quem usa tanque de fabricação, tá? Se mede corretamente, medição correta dos insumos que utiliza no processo. Coloca para a gente aí, quem aí tem uma medição correta, faz uma medição precisa do coagulante que usa no processo de fabricação de queijo. Correto, que eu falo assim, que tem certeza que tá sendo adicionado ao processo em termos de ml, a quantidade correta de coagulante no processo. Então, assim, se você não tiver esses dados para saber onde você vai atuar no seu processo para otimizar esse processo e ter uma maior lucratividade, sem isso, sem ter esses dados, você não consegue chegar a lugar nenhum, você não consegue fazer nada. E aí vira a indústria apagadora de incêndio. Muita gente vai se identificar aqui. Queimou o motor, vai sair correndo para enrolar aquele motor, porque no outro dia tem produção e a indústria não pode parar. Quebrou uma peça, tem que tirar um carro da indústria e correr comprar essa peça, trazer essa peça urgente, porque não tem uma peça de reposição. Eu estava conversando com
eu acho que eu já citei isso aqui em outra live, mas eu vou citar de novo. Eu estava conversando com um gerente industrial de uma grande empresa, e ele estava falando comigo o seguinte, que ele tem liras da queijomate dele estocada no almoxarifado. Tem lira. Todo mundo aí no laticínio garante que tem a lira da queijomate mesmo. Ninguém tem uma lira reserva. Não, ele tem liras reservas. E se caso o queijo diminui a média, de alguma forma, que entra naquela média que eu e o Éder já conversamos aqui, que não é 9,5 nem 9,6, é 9,50 alguma coisa, 9,23, 9,24, né? Qualquer, qualquer alteração nessa média, primeira coisa que ele vai mexer, ele vai rastrear no processo, mas se for necessário, ele troca a letra da queijomate, porque ele já teve comprovação que isso interferiu na sua média. Ah, isso é muito caro, comprar uma lira é muito caro, mas começa a olhar no seu processo o que pode ser feito diante disso. A captação de dados. Coloca uma pessoa no seu processo para captar dados, mas dados precisos para você saber onde você pode mudar. Eu estou cansado de ver várias indústrias aí, que o cara vai informar um que vão colocar 5% a 10% e joga no chão. Começa a pesar aquilo ali. O Eder já até acompanhou um software que é justamente em cima disso. Começa a pesar aquilo ali para você ver num mês o quanto de prejuízo que você está tomando com aquela massa que está sendo derrubada no chão. E assim, aquele pinga-pinga de leite lá, tem gente que não tem um selo mecânico para substituir numa bomba que está vazando. Há mais tempo eu e o Eder, nós visitamos uma empresa, uma grande empresa no Nordeste, que tinha equipe de manutenção. E as bombas estavam, algumas bombas da empresa estavam vazando e jogando muito produto fora. E não tinha, por mais que era uma grande empresa, então assim, o pequeno e o grande também tem problema, por mais que era uma grande empresa, né, não tinha ninguém para mensurar, não tinha uma coleta de dados, não tinha ninguém para mensurar qual era o prejuízo que estava sendo tomado com aquilo ali. E olha que tinha equipe de mecânica dentro da fábrica que podia substituir esse mecânico a qualquer momento. Agora imagina aí dentro da sua fábrica, que você não tem um mecânico, você tem que chamar um mecânico externo para fazer esse procedimento. O que tem aí que está sendo desperdiçado, que está sendo jogado fora de alguma forma? É verdade. E, inclusive, esse exemplo aí é muito claro, que não é número nem tamanho de empresa, né? Porque nessa o volume era gigante e o tequinho aqui, manutenção era muito grande. Talvez maior que o número de colaboradores de grande parte das empresas que a gente vai. Tem um comentário do Tequini aqui, ó, pra você ver, ó. Costumo dividir, pessoal, Isso. olha o comentário do Tequini, importante, cara. Costumo dividir as empresas por modelo de gestão e não por porte. No final, o que vai fazer a diferença é uma gestão inovadora. Gente, justamente. é isso aí. Essa gestão faz toda a diferença, pessoal. Sem dúvida. Inclusive, assim, ó, uma coisa muito importante. A gente tem várias informações sendo geradas nos processos de fabricação, né? Seja por necessidade da indústria de entender o que está acontecendo, seja por necessidade de mostrar para um fiscal que está controlando. Mas aí vem o detalhe. Quando a indústria utiliza essas informações para dar base para entender o que aconteceu no processo, essa é uma indústria que está ali caminhando para a indústria 4.0. Porque ela coleta informações e faz ali um trabalho com essas informações para entender o processo e propor melhorias, adequações, né? Revisar os seus processos. E, na prática, o que a gente vê? Mal consegue utilizar a informação de volume de leite que recebeu e quantos quilos de queijo produziu. E eu estou falando isso por conta de queijo, porque é uma situação muito prática em indústria de laticínio, né? Mas isso se estende a qualquer outro tipo de processo de fabricação. Que tem muitas informações, mas não trata. Não sabe o que acontece.
O Wilson comentou do software, né, dessa questão da gestão dos processos de fabricação, entender quanto tinha de gordura no leite, quanto que eu transferi para o queijo. Quanto de sólidos que eu tinha no leite, quanto que eu transferi lá para o queijo. Gente, qual indústria faz isso? São poucas, são poucas. E isso explica muitas falhas do processo de fabricação. Então é aí que está a diferença da indústria 4.0. Ela está focada em entender o que levou à perda de produtividade ou de qualidade do produto. Né? Ela não está interessada simplesmente ir lá e entregar lá um resultado. Eu faço mussarela com 9,1%, 9,1 litros por quilo de mussarela. Na prática, é um número até bonito. Mas, se for entender a fundo, essa indústria poderia estar entregando com 9. Mas é só 0,1 de diferença. É só 0,1? Faz o cálculo aí, durante um ano de produção, quanto que dá esse 0,1. Né? Então, assim, essa é a indústria 4.0. E o que o Tequino falou é a verdade. Que indústria que não tem uma gestão, né? Que indústria que tem uma gestão que não vai conseguir atingir esse nível de entendimento do processo? Ela vai conseguir, mas ela tem que ter gestão, porque realmente é diferente. Né? Indústrias, elas têm ali aqueles que realmente estão interessados em gerir um processo e outros que estão interessados em simplesmente ver um resultado qualquer ali do processo e achar que está bom ou que está ruim, ou pedir para melhorar, mas não entende do processo. Gestão é entender, não é simplesmente ter número, não, é entender o que acontece. Sim. Olha, Éder, e assim, para finalizar, cara, o que o autocontrole, o programa de autocontrole, pode ajudar nesse processo ou pode complementar esse processo? É aí que está morando realmente, né, o segredo aí para as indústrias 4.0. Né? Que o autocontrole nada mais é, né, do que você fazer uma gestão de dados que você coleta em várias frequências diferentes de acordo com cada necessidade. Né? Só que isso, né, tem mudado um pouco, por quê? Porque tem entrado a parte tecnológica. Né? Antes a gente tinha até uma limitação pelos órgãos de fiscalização com relação à utilização do programa de autocontrole, que era tudo muito fechado. Eu já cheguei a conversar com um fiscal que falava assim que, não, se não tiver o papel assinado aqui para mim, não vale não. Né? E antes não aceitava nada digital, nada digital. Tudo no papel, assinado, datado, com hora. Né? E isso agora tem mudado, justamente porque a gente está numa era que isso não se justifica mais. Né? Então, a indústria 4.0 ela vai utilizar de informações já inseridas num sistema digital. Né? E o que é a ideia da Consulac nessa situação? A gente já tem desenvolvido, né, há um bom tempo já, né? A gente vem aí num desenvolvimento com um parceiro aí de ponta no mercado, um autocontrole digital, onde as informações vão ser inseridas num sistema que vai filtrar informações, gerar relatórios, mostrar necessidades de avaliação, de mensuração, com frequência, com definição de quem vai fazer, com quem vai monitorar esse tipo de ação. Qual que é o objetivo? É a gente transformar tudo aquilo que a gente tem hoje de autocontrole dentro das indústrias em informações digitalizadas e com acesso rápido àqueles gestores que vão estar à frente do processo. Por quê? Porque se o gestor já tem informação ali, ele não precisa ficar lá procurando. Vou lá no laboratório para entender o que deu o teor de gordura na minha produção de requeijão de hoje. Ele não precisa, ele não vai precisar mais fazer isso. Lá da sala dele, ele vai entrar no aplicativo e vai entender lá quanto que deu o resultado lá de gordura do requeijão. Tá? E o sistema vai ter uma autoavaliação ali, se está dentro, está fora, né? Indicando o que pode ter acontecido. Então, assim, a ideia da Consulac é realmente inserir
as indústrias nessa terminologia de indústria 4.0. E isso indifere do tamanho das indústrias, gente. Isso é igual o Tequim falou aí, não é por tamanho, não. Né? É por questão. Inovação. Se a indústria quer realmente mudar de patamar ou não, ela vai fazer isso. Né? E é como a gente falou lá no início da live. Quem não faz, atualmente, ele vai notar poucas diferenças, mas com o tempo ele vai ficando para trás. E vai estar muito atrasado. Quando ele imaginar que tem que fazer isso, ele vai ter que correr muito e provavelmente não vai conseguir. Né? Então, essa aí é uma novidade em breve, né? A gente está trabalhando aí arduamente aí nesse projeto. É um projeto que a gente quer apresentar como uma inovação real mesmo para as indústrias, porque ela vai trazer ali uma forma de gerir essas informações que o autocontrole traz de maneira mais fácil para o gestor. Porque hoje a gente compreende que é difícil. A gente tem muitas informações. Uma indústria que hoje executa esse programa de autocontrole do jeito que a gente implanta nas indústrias, eu vou falar para você, é muita informação. Então, o gestor, o gerente, né, o proprietário, que muitas vezes está à frente do negócio, ele tem dificuldade de entender tantas informações. Mas o sistema que a gente propõe, ele vai trazer facilidade. Inclusive, ele vai alertar para o gestor o que é que está pendente, o que é que aconteceu, o que está próximo de acontecer. É uma ferramenta que, com certeza, vai trazer muita tranquilidade para quem vai gerir a indústria. E, mais uma vez, eu repito, isso não é para a grande indústria. Não é só para a grande indústria. Todas as indústrias conseguem utilizar um sistema desse. Porque ele vai gerir e trazer dados para serem tratados de forma correta. Né? Isso, com certeza, vai transformar em muita indústria. Tenho certeza disso. É isso aí, pessoal. A gente está anunciando isso, a gente está abrindo isso aqui. Isso é um modelo de programa de autocontrole que nós desenvolvemos, o Éder desenvolveu, vem desenvolvendo isso, vamos colocar aí há 10 anos, né, para chegar nesse formato que a gente chegou hoje. E a gente tem um formato da empresa já desse programa de autocontrole e o processo todo transformando em um software. E isso aí vai ser uma coisa bem de extrema qualidade, uma coisa muito bem feita, muito bem elaborada. E a gente já tem praticamente 2 anos aí que a gente está trabalhando nesse desenvolvimento, né? Então, assim, transformando tudo aquilo que o Éder desenvolveu num período de 10 anos em digital, beleza? O Tequim, queria te agradecer por ter mandado contato, nós vamos entrar em contato, é muito importante um bate-papo com você, beleza? Estamos contando com isso. Bom demais, Tequim, isso aí. Bom demais. Pessoal, eu queria mais uma vez aqui agradecer a paciência de todo mundo que participou dessa live com a gente hoje. Tivemos vários problemas aqui hoje, antes de começar a live. Isso. E eu e o Éder, nós estamos aqui, vamos colocar assim, a gente está aqui porque a gente quer entregar para você sempre o melhor conteúdo possível, da melhor forma possível. E por trás de tudo que acontece aqui, de tudo que vocês vêem na internet, tem um trabalho muito grande. E nem sempre as coisas acontecem como deveriam acontecer. Mas estamos trabalhando fortemente para que cada dia a gente consiga entregar um conteúdo de mais qualidade para vocês. Então, eu queria agradecer a paciência mesmo de todo mundo por ter esperado um pouco para entrar nessa live. A gente marcou às 19, não conseguiu entrar às 19. E vamos que vamos. Quinta-feira a gente tem mais uma, né? Vamos trazer mais conteúdo e tudo dando certo, a gente vai estar em todas as plataformas digitais, beleza? Isso aí, pessoal. Muito obrigado a vocês. Né? Como o Wilson disse aí, vários problemas aconteceram, mas a gente está aqui para cumprir aquilo que a gente propõe para vocês, né, de conteúdo. E cada dia, né, pode contar com a gente aí para desenvolver essa indústria, desenvolver esse mercado lácteo aí. A gente sempre vai estar auxiliando vocês. Tá? É isso aí. Forte abraço a todo mundo. Muito obrigado, Éder, mais uma vez. Valeu, Wilson. Tem contato, valeu demais. Valeu, tchau, tchau, pessoal.